Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao I Did It My Way, um espaço onde falamos sobre coragem, recomeços e a força de escrever a própria história. Eu sou Carla Schmidt, autora do livro I Did It My Way, e hoje começamos essa jornada com um tema que mudou completamente a minha vida: burnout. Eu tive 2, passei quase que o terceiro, e durante muito tempo achei que isso nunca ia acontecer comigo. Por isso convidei hoje alguém muito especial para mim, uma mulher guerreira, fantástica, que eu já acompanho há muito tempo, a Rita Turan. É uma empresária, é uma esposa, mãe de 2 filhos maravilhosos, e ela trabalha aqui na Alemanha há mais de 21 anos, na área de life coach e terapeuta sistêmica. Rita, um prazer enorme estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite, seja todos muito bem-vindos, vocês que estão assistindo esse primeiro episódio. Para mim é uma honra muito grande ter sido convidada. Para mim eu estou feliz com um projeto tão lindo desse nascendo, eu poder fazer parte do início disso. Muito, muito, muito obrigada, de todo o coração, muito obrigada. Então, hoje o nosso tema é: quem realmente tem burnout? Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, e até depois a gente vai entrar numa tese que eu acho muito interessante, mas para você, pela toda a tua trajetória e o teu trabalho, quem realmente tem burnout? Em deixar claro aqui a importância desse tema, não é? Porque às vezes a gente ouve tanto falar sobre isso, mas quando você está vivendo isso, você não consegue identificar, muitas das vezes. E é primordial que mais canais, que mais pessoas, e gratidão, Carla, porque você está usando, você está fazendo do que aconteceu com você um instrumento para que outras pessoas possam entender, possam mudar e possam dizer: poxa, a Carla conseguiu, olha a voz dela aí, do que ela fez através desse burnout, do que aconteceu com a sua vida, você transformou a sua vida. Então, muito obrigada por estar trazendo esse tema tão pertinente, que as pessoas têm tanta dúvida sobre ele, e pessoas que podem desenvolver burnout. Quando a gente pensa em burnout, a gente pensa no executivo, uma mulher executiva, pessoas com muita tarefa, manager, pessoas de grandes empresas, de multinacionais, mas que, na verdade, não é só um ônus de quem tem todo esse tipo de trabalho. Você consegue imaginar, você que está aí nos ouvindo, uma mãe, uma dona de casa, uma empreendedora, um profissional liberal, um profissional da saúde, um professor, o teu vizinho, a tua amiga. Então, o burnout, ele não faz acepção de pessoas. Ele realmente pode, sim, em todas as camadas da sociedade, com todos os tipos de pessoa, porque não é sobre a pessoa, é sobre os hábitos que ela cultua todos os dias, repetidamente na vida dela. Você falou uma coisa bem interessante, não são só os executivos que trabalham 15, 16 horas por dia que têm um burnout, existe também você está super atarefado, coisas que você aprendeu na sua infância e que você não consegue dizer não para as pessoas, e você entra nesse círculo vicioso e sempre diz: eu estou cansada, depois melhora, é só uma fase, e a gente acaba não percebendo e está dentro desse redemoinho, né? Para você, quem corre mais o risco? Seguramente, pessoas que têm extremamente dificuldade de dizer não, pessoas que acham que dão conta de tudo, que têm que dar conta de tudo, pessoas que entenderam no decorrer da vida dela que eu estava até brincando essa semana com meu esposo, falei: amor, teve uma época da minha vida que eu achei que eu tinha que ajudar o globo terrestre a girar, sabe? Se eu não tivesse ali com a minha mão ajudando, o globo pararia. Então, talvez você que está ouvindo, você se identifique com isso, que são pessoas que têm que estar a par de tudo, tudo tem que passar pelo meu crivo, pessoas que têm extrema dificuldade, como eu já falei, de dizer não, pessoas que acham: eu tenho que dar conta disso. Essa pressão social, sabe, às vezes você está no final de semana, você fala: cara, eu tenho esse sábado para mim descansar, para mim poder relaxar um pouco, mas aí vai ter uma confraternização não sei onde, um amigo, você dá conta.
a confraternização vai deixar de acontecer se não for, se você for sincero com você? Então, são pessoas que falam, não, mas eu tenho que estar lá. No trabalho, não tem a coragem de colocar um atestado médico, mesmo estando doente. As pessoas vão trabalhar doentes, o corpo está gritando, dizendo, pelo amor de Deus, me dá uma pausa. E você não está ouvindo a mensagem que a sua alma e o seu corpo estão lhe dando já há muito tempo. Então, essas pessoas têm realmente muita dificuldade, pessoas que tendem ao perfeccionismo, que quer agradar todo mundo, que dá muito sim para os outros e não para si mesmo, pessoas que são muito focadas demais em resultado. Se eu não estiver performando, eu não tenho valor. Os valores dessas pessoas são atrelados ao que elas fazem e o quanto que elas produzem. Isso é muito, muito perigoso e muito favorável para se desencadear um burnout. Assim, parece que você me ajudou a escrever o livro, porque você falou exatamente da minha pessoa, do início até o fim. Eu não sei se você lembra, tem uma música de um cantor alemão que, assim, meio traduzindo agora, espera um minutinho que eu vou ali salvar o mundo e já volto. Eu conheço a música, assim, muito E é legal. Uhum. exatamente, assim, essa síndrome de que você achar que, o mundo não vai girar se você não estiver ali segurando junto, se você não estiver puxando a corda junto. E você acaba não dizendo não para os outros, você está dizendo não para você o tempo todo, o teu corpo está pedindo: "Para, descansa, tira um me time, fica um pouquinho para você", mas não, você parte de um compromisso atrás do outro, de uma reunião atrás da outra, e você chega em casa e continua fazendo o trabalho, porque você acha que se você não der conta para até o dia seguinte, as pessoas vão te achar incompetentes, e é sempre aquela coisa de você estar querendo provar que você é capaz e que você é suficiente. E Rita, vamos falar um pouco sobre procrastinação. O que ela tem em relação com o burnout? É muito boa pergunta, Carla, porque as pessoas que se julgam procrastinadora, ela nunca vai achar que ela está deixando ou não querendo fazer algo, porque o corpo dela já está rejeitando aquela atividade, aquele grupo de pessoas, que já pode sim, e é um sintoma de que você tem que prestar atenção se você está entrando num quadro de burnout. Porque o procrastinador, como a gente ouve falar em muito lugar, não é aquela pessoa preguiçosa. Ah, eu não vou, não estou afim, não vou fazer, não estou nem aí, sou uma pessoa irresponsável. São pessoas que têm muita coisa para fazer, só que não fazem aquilo que tem que ser feito. Então, olha o gancho. Pessoas que têm muitas coisas para fazer. E quem são pessoas que têm muitas coisas para fazer? Pessoas que geralmente desenvolvem burnout. Porque uma pessoa que ela sabe dosar o lazer, o trabalho, e não vê a questão de que o descanso é uma recompensa. O descanso faz parte da rotina. Então, pessoas que veem descanso como, eu vou me recompensar hoje, eu vou sentar 10 minutos. Eu vou ler 10 minutos, vai ser a minha recompensa. Isso tem que fazer parte da tua rotina, sabe? Não é só uma questão de recompensa. Então, quem procrastina, presta atenção. Se você realmente está procrastinando, porque você não está afim, porque você tem crenças que te limitam, você tem coisas da tua vida, do teu passado que não permite você avançar, ou você realmente, o teu corpo não quer mais aquela atividade. Isso vale a pena a gente observar, porque nem tudo que parece procrastinação é. Interessante, Rita, assim, você falando, eu tô aqui na minha cabeça todos os pontos, todas as coisas que eu tenho no meu dia a dia, e é realmente isso. Eu peço licença para tirar 10 minutos e sentar e tomar um chá ou tomar um café e respirar, e na verdade essa é uma coisa essencial que tem que estar no nosso dia a dia, que tem que estar na nossa rotina, sem a gente ter que pedir permissão para fazer isso. Então, muito obrigada, porque é mais uma coisa que eu tenho que, ancorar no meu dia a dia. E, assim, todas as coisas que você falou, sobre
pessoas que são muito responsáveis, que querem agradar todo mundo, que são perfeccionistas. Assim, você está falando de muitas mulheres que eu conheço, você está falando de mim, assim, às vezes dá até, assim, um arrepio de, sabe, visualizar isso e saber, meu Deus, e principalmente por eu já ter passado por isso 2 vezes, quase uma terceira vez, então, é algo que a gente tem que estar sempre tomando conta. E eu queria agora falar de um tema que a gente já tinha conversado algumas vezes anteriores, que foi até o gancho para o nosso encontro, que você tinha um professor que disse que tinham pessoas que nunca teriam burnout. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Ele falava até de um jeito irônico, sabe? Ele é da Burnout Academy. E ele falava até de um jeito assim irônico, que ele dizia: tem gente que, mesmo que se quiser, ela não tem um burnout. A gente ficava rindo, mas como assim? Mesmo que se ela quiser, ela não tem. Então, deixa eu explicar melhor o que é que ele queria dizer com isso. Porque, já deixando claro, como eu falei, burnout não faz acepção de pessoas. Não é que você toma uma vacina e você não vai ter. Não é sobre isso. A vacina do burnout, você aplica em você todos os dias em doses homeopáticas, que foi já o que nós falamos anteriormente, que é o quê? É o tempo para você. É você não enxergar o seu momento, o seu descanso, como eu vou me eu vou me dar uma recompensa. Não é uma recompensa, é um direito seu de ser humano. É um direito seu de descansar, é um direito seu de falar: "Hoje eu vou ler mais, hoje eu posso me permitir, eu vou ficar um pouco mais na cama". E eu vou contar uma vulnerabilidade aqui, rápida, para vocês, que faz parte do contexto. O meu esposo, antes de eu entrar aqui, ele falou: "Amor, vamos lá sentar no banco lá fora? O clima tá tão bom". Aí eu olhei para a hora, eu falei: "Dá tempo". Mas aí eu ainda tenho umas coisas para organizar, tal. Eu respirei, eu falei: "Você vai falar sobre o quê daqui a pouco? Respira e vai lá fora 10 minutos que dá tempo sim". Então são essas pessoas, e o meu esposo é um desse tipo de pessoa que eu acho que ele tem que se esforçar muito para ele ter um burnout, mas muito mesmo. Porque ele é aquela pessoa que ele tira o tempo dele, sabe? E as pessoas que não conseguem fazer isso, geralmente subjugam quem consegue. "Ah, ele é egoísta, só pensa nele". Só que é um mecanismo de você se defender. Tem pessoas que vai falar de boa: "Olha, não dá para mim ir, tá, tô cansada". E isso é um exercício. Quem não nasceu assim, com esse chip instalado, tem que aprender a fazer o download. Porque eu vou dar um outro exemplo, na sexta-feira passada, teve uma festa na escola das crianças, eu passei o dia inteiro servindo lá na festa, e à noite tinha o jubileu de 10 anos da empresa de uma amiga minha. Só que eu estava tão exausta de passar o dia inteiro trabalhando, fazendo as coisas com as crianças, falei: "Como é que eu ainda vou trocar de roupa, me arrumar, ficar bonita e ainda estar lá na festa, distribuir simpatia?". Eu falei: "Não dou conta". Então eu mandei uma mensagem, falei: "Meu amor, eu te desejo toda sorte de bênção. E a gente vai repor esse momento de estarmos juntos e eu poder celebrar a tua empresa, mas eu não consigo". A Rita de 10 anos atrás, ela ia cair nos pedaços. Então, se você que está ouvindo aqui está se identificando, começa a olhar, por que que pessoas não desenvolvem? Porque elas têm um senso saudável de se cuidar. Faz por si, isso não é egoísmo. Então, que Sim. você possa olhar realmente para você e dizer: "Eu mereço, e eu vou tomar o meu tempo sim". Nossa, Rita, assim, inspirador. Você falou exatamente tudo que, também eu digo para mim, esse treino, nós conversamos também, eu já te contei que meu marido também é esse tipo de pessoa, e ele fica sempre pegando no meu pé e fala assim: "Carla, tira o teu tempo, diga não, como é que você vai conseguir fazer, todos os meetings que você tem hoje e depois apanhar a nossa filha, e depois ir para a escola e tem que levar um bolo, e depois à noite você ainda quer sair e quer encontrar seus amigos porque, tem alguma coisa importante", tem uma hora que você tem que colocar tudo na balança e perguntar: "Onde que você está nisso tudo?". Então exatamente, assim, uma inspiração, Rita, de te ouvir,
porque isso sim, a gente tem que todo dia visibilizar, colocar num post-it e colocar na frente da tela ou no espelho do banheiro, se é o local que a gente acorda de manhã e olha, porque se a gente não se cuida, é claro que a gente tem uma ou duas pessoas que sempre estão botando um olhinho na gente e dando um toquezinho, mas a gente tem a função principal de cuidar do nosso coração, do nosso bem-estar, da nossa alma. Então, nossa, muito obrigada. Agora, uma pergunta provocativa: você acha que mais homens ou mulheres são propensos ao burnout? Mulheres, posso justificar? Sim. Porque a nós nos foi concebido o dom de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E às vezes a gente usa isso de maneira abusiva. Não é porque eu consigo que eu tenho que fazer. Eu lembro de uma passagem bíblica que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então você pode fazer tudo. Eu sou uma pessoa super multitarefa. Eu amo fazer coisas. Mas o que essas coisas vão me levar primeiro para o meu objetivo? E segundo, o quanto de mim, da minha energia vital que eu preciso viver, está indo embora com distrações. Então, nós mulheres, e a gente, empresa, casa, filhos, casamento, amigas, pessoas que a gente cuida. Então, para olhar para tudo isso. Não tem como ser 100% em todo lugar. Quando a gente quer ser 100 em todo lugar, não vai sobrar mais nada para você. Algo vai ficar no meio do caminho. E geralmente são aquelas coisas que são importantes para que você continue podendo ser a pessoa que se faz presente, ser a pessoa que você gosta de ser, porque não adianta, uma pessoa que gosta de servir, ela gosta de servir, é da essência dela. Só que tem que ter cuidado, tem que ter um equilíbrio nisso. E nós mulheres, sim, eu creio, não que os homens, pelo amor de Deus, não tenham, mas só pelo fato desse ponto de que a gente faz muito mais coisas, a gente tem muitas vezes, não todas, mas a maioria tem muito mais responsabilidades no dia a dia mesmo, de falar isso aqui é meu, eu tenho que fazer, sem falar em quantas mães solos que existem, né? Também tem os papis solos, mas a maioria são as mães, e isso realmente acarreta muito para que essa exaustão cresça, infelizmente. Bom, vamos entrar agora num tema que eu acho super importante quando a gente fala de burnout. Sintomas. A gente sempre pensa, imagina aquela pessoa estressada, cansada, mas existem outros pontos importantes que a gente não vê em primeiro lugar. Comigo eu perdi completamente a alegria, ficou tudo vazio, eu comecei a esquecer das coisas, e foi uma reação do meu corpo. Ele começou a dizer que, olha, você não tá bem, não tá no seu, não tá 100%, tá acontecendo alguma coisa contigo, dá uma parada. Então, fala um pouquinho, Rita, assim, dos sintomas que você percebe, que você acompanha nos teus clientes. Tá, um sintoma muito comum, né, que sempre aparece, é a irritabilidade. A irritabilidade, o cansaço extremo, aquele cansaço, você acorda cansada. Você vai dormir, você pode dormir 8 horas, você acorda cansada. Dor física. E um dos sintomas sutis, que talvez você não sinta assim no seu corpo, mas a sua mente te dá esse sinal, que é você deita, você até se permite aquele momento, mas você não consegue desligar o seu cérebro, no sentido de que você está sempre na próxima atividade. Você sente culpa, porque você tem tanto para fazer e está ali sentada, está ali deitada, foi fazer algo que não tem a ver com o produzido dia a dia. Então, além de dores físicas, falta de motivação, você vê muito também, às vezes as pessoas entram num cinismo mais sarcástico, a sua tolerância está desse tamaninho, você explode com tudo, como você falou, a tristeza,
uma tristeza profunda, uma sensação de que ninguém me entende, sabe? Eu não sei, eu tô perdida, esquecimento, você esquece, quer fazer algo simples, mas você tá esquecendo das coisas. E esses são, assim, um dos sintomas que eu mais vejo, assim, nas pessoas que eu atendo. Bom, Rita, depois disso que você relatou, assim, me lembrou uma frase que eu escutei na época do meu segundo burnout e que isso ficou, assim, gravado na minha mente, que o corpo sussurra antes de gritar. Isso faz sentido para você, Rita? Total, total. Porque primeiro começa na mente, na nossa alma. É, poucos casos eu acompanhei que o efeito foi o inverso. O corpo começou a adoecer, depois a mente, mas assim, remoto. Geralmente, a mente começa, mas quando você está com a mente tão acelerada, como que você vai ouvir a sua mente? É o sussurro. Como que você vai ouvir um sussurro se o barulho interno está tão alto? Não tem como ouvir sussurro. Aí o corpo vai lá e faz o quê? Berra, dá um grito imenso em você, sabe? Eu tenho relatos de mulheres que já tá no quarto órgão, que está sendo retirado, porque a alma não aguenta mais, o corpo somatiza. E essa frase é super pertinente, que Nossa, aprendamos a Rita, ouvir o sussurro da nossa alma. isso que você acabou de relatar agora, assim, me deixou gelada. Então, uma coisa muito importante que nesse ponto eu queria dizer é: fale sobre o assunto, converse com seus amigos, converse com pessoas que estão preparadas para ajudar, procure um terapeuta. Se você não sabe ainda onde chegar, vai no teu house arts, vai no teu médico de confiança e conversa, mas você não tem que estar carregando esse peso sozinha, sabe? Divide ele com outras pessoas, assim, existem tantas pessoas passando por isso, mas não tem coragem de falar. Então, quando você estende a mão e conta para alguém, tem a oportunidade de você sair dessa situação mais rápido, com mais saúde, com mais carinho. Então, eu queria nesse momento, assim, agradecer demais a Rita por essa conversa, todas as informações que você está aqui dividindo com a gente. Eu tenho certeza de que isso vai atingir muitas pessoas e que muitas pessoas vão estar sentadas agora pensando: nossa, ela estava falando de mim, porque assim, eu estava aqui o tempo todo você contando e eu pensando, verdade, check, 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 isso realmente aconteceu comigo ou acontece comigo. Então, isso de repente assim é o primeiro passo, é reconhecer. E reconhecendo, sabe, vamos conversar com outras pessoas, vamos dividir, para que esse assunto não fique calado e que não fique só que fique no sussurro e seja tratado e que não precise gritar. Carla, é muito sobre isso. Eu também quero muito agradecer a oportunidade. E para mim eu estou seguindo a minha missão de vida, que é cuidar de pessoas. Mas se eu puder deixar aqui para você que está nos ouvindo, é que nessa caminhada eu aprendi a cuidar de mim também. Eu aprendi a me ouvir. Eu tenho ouvido muito desatento a todo lugar que eu tô, mas eu treinei também esse ouvido e tenho treinado, porque é um exercício diário. Você treinar os seus ouvidos para se ouvir. E se eu pudesse deixar algo no coração de quem está ouvindo aqui, e eu estou falando algo que chegou aqui no meu coração, eu não tinha nem isso na cabeça para falar. Você, mamãe, que você está ouvindo aqui, e você é mamãe de bebê pequeno, bebezinho, recém-nascido. Divida as tarefas. Fala pro teu companheiro, se você tiver alguém que você tem, dá a mão, entrega teu filho, ele vai sobreviver. Se você deitar 2 horinhas para dormir. Porque é uma fase que as pessoas não se olham. Você se sente muita culpa, porque você é mãe e você tem que dar conta. Você não tem que dar conta. Você tem outras pessoas. E pedir ajuda, como a Carla falou, não hesita. E pensa e pede, não espera, porque se você já tem a tendência de querer fazer tudo,
você com certeza vai ter dificuldade de pedir ajuda, porque isso também faz parte do conjunto de valores e crenças que você tem sobre você. E se você pedir ajuda, você vai parecer fraco. Mas não espere o seu corpo gritar por você. Ouça o sussurro da sua alma. E eu desejo e declaro de todo o coração que você tenha saúde na sua mente, que você tenha saúde no seu espírito, que você tenha saúde no seu corpo. E que se você que está ouvindo já estiver em um burnout, procure ajuda. Se você já estiver sendo ajudado, faça com que isso não pare só em você. Faça como a Carla, talvez você não vai, sua voz não vai invadir o mundo, como a da Carla com certeza irá, através de tudo que ela tem feito. Mas às vezes você consegue alcançar uma pessoa, um vizinho, uma prima, uma tia. E nem todos os legados serão volumosos e com muito barulho, com muita expansão sonora. Mas com certeza, aquele legadozinho que você tem aí do seu lado, não despreze. Se cuidem e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, Carla. Nossa, muito obrigada, Rita. E se você se reconheceu aqui em alguma parte desse episódio, dê o primeiro passo, porque ninguém muda aquilo que não consegue enxergar. Se você gostou desse episódio ou conhece alguma pessoa que precisa ouvir isso, compartilhe. E, às vezes, uma conversa pode ser exatamente o início do recomeço de uma vida. Eu sou Carla Schmidt, esse foi o I Did It My Way, o primeiro episódio. E lembre-se, você não precisa continuar vivendo uma história que está machucando você. Você pode escrever uma nova. Até o próximo episódio.